Olá! Navios são, sem dúvida, uma das maiores estruturas móveis que a gente já construiu. Mas já parou para pensar como é que se descreve um negócio desse tamanho com precisão? Hoje a gente vai decifrar a geometria, a linguagem secreta que permite que esses gigantes de aço simplesmente dominem os oceanos. Pois é, olhando para um monstro desses, o desafio parece até impossível. Como é que se mede uma forma que é toda curva, toda cheia de detalhes? Como a geometria que a gente aprende na escola consegue domar um objeto tão irregular? Bom, esse é exatamente o quebra-cabeça que a gente vai montar junto hoje. O nosso mapa para hoje é bem direto. Primeiro, a gente vai ver as medidas mais básicas desse gigante. Depois, vamos criar uma espécie de grade 3D, usando uns planos invisíveis. Daí, a gente conecta essa forma toda com a física da flutuação. E para fechar, vamos acabar de vez com aquela confusão entre o peso do navio e o espaço que ele tem por dentro. Então, vamos lá. Tudo começa com a identidade do navio, sabe? Suas medidas mais fundamentais. Antes de qualquer cálculo supercomplexo, a gente precisa conhecer o contorno dele. São as primeiras linhas que dão forma ao projeto de um gigante. A primeira medida, e a mais fácil de entender, é o comprimento total, que o pessoal do meio chama de LOA. Pensa nisso como se fosse a altura de uma pessoa. É a medida máxima, da pontinha da proa até a pontinha da polpa. É literalmente o espaço total que o navio ocupa no mundo. E olha só a aplicação prática do LOA. Esse número não é tanto para os cálculos de estabilidade do engenheiro naval, não. Esse é o número do mundo real. É o que o capitão do porto quer saber para responder uma única pergunta. Esse navio cabe aqui no meu cais ou não? Simples assim. Agora, vamos para uma medida um pouco mais técnica, mas que é o xodó dos engenheiros, o comprimento entre perpendiculares, ou LPP. Imagina só, duas linhas verticais invisíveis, uma que passa bem no eixo do leme e outra onde a proa encontra a água. A distância entre elas é o LPP. E aqui a diferença fica bem clara. O LOA é o comprimento para o mundo lá fora, para os portos, para as docas. Já o LPP é o comprimento funcional, a base para todos os cálculos de engenharia que garantem que o navio vai ser seguro e eficiente lá no mar. Um é para atracar, o outro é para navegar. Bom, para completar o esqueleto 2D do navio, a gente precisa de mais duas dimensões. A boca, que nada mais é do que a sua largura máxima, e o pontal, que é a altura do casco, medida lá do fundo até o convés principal. Juntando a boca e o pontal, a gente tem o perfil do navio. É como se a gente fatiasse ele no meio. E essa forma, essa seção transversal é que vai dizer quanta carga ele pode levar e como ele vai se comportar no meio das ondas. Certo, já temos o contorno 2D. Mas o navio é um objeto tridimensional, cheio de curvas. Como é que os engenheiros conseguem mapear cada cantinho desse volume todo? Simples, eles criam uma grade 3D com uma série de planos invisíveis. A melhor maneira de entender uma forma complexa é fatiando ela. E os arquitetos navais fazem exatamente isso, só que com planos imaginários. É como num programa de computador de modelagem 3D, onde você vai criando cortes para entender a estrutura inteira. E essa grade se baseia em 3 cortes principais. O plano de flutuação, que é um corte horizontal bem na linha d'água, o plano diametral, que divide o navio no meio, em bombordo e boreste, e o plano transversal, que fatia ele de um lado para o outro. Juntos, eles criam um sistema de coordenadas para o casco inteiro. O plano de flutuação é super importante. Ele não é fixo, ele sobe e desce conforme o navio carrega ou descarrega. E é ele que define a fronteira entre as obras vivas, que é a parte do casco que fica molhada, e as obras mortas, a parte que fica seca, para fora da água. Beleza. Com a forma do navio toda definida por essas linhas e planos, agora a gente pode finalmente conectar essa geometria com os princípios da física que fazem essa montanha de aço flutuar. Agora chegamos num termo que confunde muita gente: deslocamento. Esquece distância, ok? Deslocamento é uma medida de peso. Pelo princípio de Arquimedes, é simples. O peso total do navio é exatamente igual ao peso da água que ele empurra para fora do caminho. E esse volume submerso que faz todo o trabalho tem um nome: carena. Só que o casco de um navio não é um caixote, né? Para calcular esse volume submerso com precisão, os engenheiros usam o coeficiente de bloco. Ele basicamente diz para a gente o quão cheio ou o quão hidrodinâmico é o formato do casco, se a gente comparar com um bloco retangular perfeito. Isso parece bem direto. O volume que está debaixo d'água, vezes a densidade da água, dá o peso do navio, certo? Bom, quase. Tem uma pequena complicação aí no meio do caminho. E a complicação é a densidade da água.
A água salgada do mar é mais densa que a água doce de um rio. Isso quer dizer que para deslocar o mesmo peso, o navio precisa afundar um pouco menos no oceano. É por isso que quando o navio sai de um rio e entra no mar, ele literalmente sobe um pouquinho na água, ele flutua mais alto. Chegamos à nossa última parte, onde a gente vai esclarecer de uma vez por todas uma das maiores fontes de confusão na terminologia naval: a diferença entre o peso de um navio e a capacidade que ele tem por dentro. Então, o ponto principal é este, para nunca mais esquecer. Deslocamento é peso, medido em toneladas, arqueação é volume, uma medida de espaço interno. Pensa assim, o deslocamento é o quanto o navio pesa na balança, a arqueação é o tamanho do porta-malas dele. E esse volume é medido de duas maneiras. A arqueação bruta é o volume total de todos os espaços fechados do navio. Já a arqueação líquida, aqui em verde, mede só os espaços que geram dinheiro, os porões de carga, as cabines de passageiros, e é esse último número que importa para o bolso, porque é com base nele que se calcula as taxas dos portos e os pedágios dos canais. E uma curiosidade bem legal é de onde veio esse termo tonelagem. Antigamente, a capacidade de um navio era medida literalmente pela quantidade de tonéis de vinho que ele conseguia carregar. A palavra pegou e ficou, mesmo que hoje a medida de volume seja bem mais complexa. E para reforçar, aqui vai uma citação direta do nosso material de apoio que resume tudo perfeitamente. Arqueação é volume, deslocamento é peso. Se tiver uma coisa para guardar dessa nossa análise de hoje, é essa diferença. Bom, a gente cobriu as dimensões, os planos, o peso e o volume. Construímos o projeto estático, a planta baixa de um navio. Mas tudo isso leva a gente para uma pergunta ainda mais interessante. Como é que essa geometria toda interage com a física para manter um gigante desses em pé no meio de uma tempestade? Mas isso, claro, já é assunto para uma próxima conversa.